Muito obrigado, senhor presidente. Senhoras, senhores senadores, no dia 7 de agosto, o Brasil celebra os 7 anos de existência da Lei Maria da Penha, um verdadeiro marco na proteção dos direitos da integridade da mulher em nosso país. Não há dúvidas de que seus 46 artigos revolucionaram a legislação pátria, que antes tratava com descaso a situação específica e particular da violência doméstica contra a mulher. O caso emblemático da farmacêutica cearense e de nome que da lei condenada a paraplegia após sofrer inúmeras agressões por parte de seu companheiro, mobilizou e despertou a sociedade brasileira para a gravidade e a dimensão do problema nos lares brasileiros. Entretanto, minhas senhoras e meus senhores, mesmo com todo o seu rigor e forte simbolismo, o fato de que o advento de Maria da Penha, da Lei Maria da Penha, ainda não conseguiu frear a escalada das estatísticas relacionadas à violência de gênero. Os números, senhor presidente, colocam e dão a dimensão dessa verdadeira tragédia nacional continuada. Somente em 2010, 4.297 mulheres foram assassinadas de maneira brutal em nosso país, mais do que o triplo registrado no ano de 1980. A cada 15 segundos, uma mulher é agredida no Brasil. A cada 2 horas, uma é assassinada. A taxa nacional de homicídios de mulheres, cerca de 4,4 por 100 mil, coloca o Brasil ainda entre os piores colocados nos rankings internacionais sobre a questão da violência de gênero. Ora, se a legislação é modelar e rigorosa, como explicar esse preocupante quadro? Porque ainda temos tantas e tantas mulheres sendo agredidas e assassinadas, mesmo sob os implacáveis ditames da Lei Maria da Penha. Uma comissão parlamentar mista de inquérito foi criada no sentido de investigar as razões para essa alarmante situação. E suas conclusões não deixam dúvidas. A principal causa para esse resultado, aquém do esperado da Lei Maria da Penha, reside essencialmente nas falhas em sua execução e por parte do poder público, que não está preparado para fazer cumprir os seus preceitos. Em todo o país, cerca de 100 milhões de mulheres são apenas 71 casas-abrigo, 192 centros de referência e pouco mais de 500 delegacias da mulher, como uma boa parte delas em funcionamento de maneira bastante precária e insuficiente. Em Alagoas, por exemplo, o segundo estado com o maior número de homicídios de mulheres, há somente 3 delegacias especializadas para o seu atendimento. Em Manaus, a CPI contabilizou cerca de 4.550 inquéritos arquivados, principalmente devido à falta de pessoal para dar-lhes o devido andamento. Em virtude desse acúmulo, inúmeras queixas sequer foram apresentadas à Justiça e cujos crimes acabaram ficando caducos pelo decurso de prazo.
Em Boa Vista, para as senhoras e senhores senadores terem uma ideia, a única delegacia especializada de atendimento à mulher não tinha sequer telefone ou conexão com a internet. O fato é que tais casos bastante emblemáticos denunciam a fragilidade institucional de aplicação da Lei Maria da Penha, cuja aplicação se vê abastada pela ausência operacional adequada dos poderes públicos. Na maior parte das vezes, portanto, a mulher agredida não tem à sua disposição o aparato institucional adequado para apresentar sequer a sua denúncia. E o poder obter por parte do Estado a proteção de sua integridade física, material e moral. Sem poder contar com os órgãos especializados, não lhe resta alternativa a não ser recorrer às delegacias e juizados comuns, que não dispõem de expertise ou experiência para acolher a vítima e encaminhar o processo de melhor maneira. Como resultado, senhor presidente, essas mulheres agredidas acabam virando alvo fácil de seus algozes, dificultando ainda mais as ações de repressão e limitando a sua capacidade de buscar os seus direitos e levar o seu agressor aos tribunais. É sabido que, dada a sua complexidade, em situações que envolvem sentimentos, relacionamentos familiares e muitas vezes filhos, crianças, e os casos de violência contra a mulher exigem não somente o aparato policial e judiciário ordinário. Pela lei, os juizados de violência doméstica devem lidar tanto com a questão criminal propriamente dita, com a prisão do agressor, como as questões civis, guarda dos filhos, divórcio, pensão alimentícia. Resta insuficiente, portanto, o acolhimento e o julgamento pelas varas comuns, que apenas lidam com a parte criminal, e não raro de maneira insensível, anacrônica e completamente ultrapassada. Caso ilustrativo ocorreu em 2007, já sob a vigência da lei, quando um juiz de Minas Gerais prolatou sentença em que afirmava, aspas, a Lei Maria da Penha era um conjunto de regras diabólicas e que a desgraça humana começou por causa da mulher e o mundo deve continuar sendo de prevalência masculina. Os disparates do magistrado mineiro, infelizmente, ainda encontram eco em setores retrógrados e machistas de nossa sociedade, e com auxílio cúmplice da negligência estatal, insistem em não dar cumprimentos a essa legislação. É chegada a hora de dar um basta, minhas senhoras e meus senhores senadores. Como legisladores e fiscais, temos a obrigação institucional e moral de lutar pelo cumprimento dos mandamentos legais que aqui formulados, sob pena de transformarmos uma letra morta aquilo que tanto esforço e luta construímos. O Estado brasileiro, aí compreendendo todas as esferas públicas responsáveis, precisa garantir às mulheres brasileiras o direito da proteção legal que o nosso ordenamento jurídico estipula. Em primeiro lugar, não há base de estatísticas criminais localizadas sobre o assunto. Esse banco de dados, senhor presidente, permitiria a formatação de políticas públicas focalizadas para o combate à violência de gênero,
com informações detalhadas sobre o lugar das ocorrências e o tipo de programa que seria mais adequado. A falta de recursos tem sido um dos maiores empecilhos para o enfrentamento da questão. Apenas 26 centavos são gastos por mulher a cada ano pelos programas federais voltados para esta questão. Na prática, nos últimos 8 anos, apenas 11 milhões de reais foram aplicados anualmente nesses programas em âmbito nacional. Faltam recursos, sobretudo, para a implantação das delegacias, centros de atendimentos, defensorias e juizados especializados no atendimento nos casos de violência de gênero. Sem eles, nobres colegas, não há como haver uma aplicação efetiva da Lei Maria da Penha, cuja eficácia depende de maneira visceral desse aparato institucional especializado e funcionando regularmente. Concedo uma parte do senador Pedro Taques. Senador Maggi, apenas para me associar a Vossa Excelência nessa comemoração. A Lei Maria da Penha é um passo importante para a superação da discriminação de gênero. Veja que a Constituição, como Vossa Excelência bem sabe, ela prega a discriminação positiva ou uma ação afirmativa, o tratamento dos desiguais de forma desigual. E a Constituição, ela determinava, naquele momento histórico, em 88, já fazendo 25 anos este ano, uma lei protetiva para o gênero mulher. E esta Lei Maria da Penha vem superar esta discriminação a que existia, agora positiva. Por isso eu quero parabenizar. Mas, além da lei, nós precisamos concretizar, como Vossa Excelência estava a fazer referência, na implantação das delegacias, de um sistema próprio de proteção para as mulheres. Quero me associar e parabenizar Vossa Excelência pela fala. Muito obrigado, senador Pedro Taques. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, após quase uma existência inteira de muito sofrimento e de luta pela vida, a cearense Maria da Penha se transformou em uma legítima heroína brasileira, emblema vivo da causa pelos direitos da mulher contra a violência de gênero. Confinada a uma cadeira de rodas após inúmeras agressões, a busca por justiça de Maria da Penha liderou milhares de brasileiras, libertou milhares de brasileiras do jugo de seus companheiros malfeitores. Mas sabemos que muitas outras Marias se encontram nesse momento pelos 4 cantos do país, às voltas com os casos recorrentes de agressões domésticas, cujos algozes dividem o mesmo teto e as ameaçam cotidianamente. Desamparadas pelo Estado, muitas delas não se sentem seguras o suficiente para denunciar os seus agressores, fazendo com que esse ciclo de violência doméstica nunca cesse. É nosso dever lutar, movidos pela força e pela resistência de Maria da Penha, para que todas as Marias sofridas e agredidas desse país tenham condições de se libertar de seus agressores e que possam viver dignamente como cidadãs livres e conscientes de seus direitos. E que é o que todos nós desejamos, senhor presidente. Esse é o meu pronunciamento desse dia, deixando registrado, então, senhor presidente, já a data comemorativa da Lei Maria da Penha, que será comemorada agora no dia 7 de agosto. Muito obrigado, senhor presidente. Senador Brairo, agradeço o vosso